Olá, essa é uma aula especial para o terceiro período do curso de jornalismo e a disciplina que nós vamos dar, né, um aperfeiçoamento, né, e uma conclusão hoje. Eu já enviei o ponto todo, né, para o e-mail de todos os alunos. Desculpa. Trata-se exatamente daquilo que nós vamos chamar de ciência, tecnologia e cultura e a sua indissociabilidade, né? Na semana passada nós falamos sobre as partes, né, estruturais da matéria com relação à sua forma descritiva, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão conceitual. Por quê? Porque essa matéria ela vai fechar exatamente um trabalho que vai valer 4 pontos, e esse trabalho terá que chegar exatamente no meu e-mail até, né, na quarta-feira da semana que vem. Então nós vamos fazer uma diferença entre questões conceituais, do que significa ciência, e podemos entender que as ciências são atividades desenvolvidas visando descrever, explicar, compreender e transportar os seres humanos, bem como situá-los a respeito de sua existência, sobretudo sob a ótica de propiciar-lhes um mundo cada vez melhor. Isso nós queremos dizer o seguinte, que a ciência trabalha, desenvolve todos os seus trabalhos de pesquisa no sentido de fazer com que o cidadão, o ser humano, tenha uma vida cada vez melhor, né? E no segundo momento nós temos exatamente o conceito de tecnologia, que segundo Gadini, a tecnologia ela enfeixa os artefatos utilizados pelo ser humano para a sua subsistência, tendendo sempre a aumentar os níveis de conforto e suprimento de necessidades ainda não atendidas, né? Então nós estamos vivendo hoje, né, nós estamos vivendo hoje a realidade das novas tecnologias, né, em função do desenvolvimento do cientificismo e determinando exatamente uma cultura, né? Quer dizer, a mudança cultural se dá exatamente em função da ampliação, né, dos métodos científicos e tecnológicos. E por cultura, né, nós podemos compreender então a cultura como elementos presentes na experiência da vida de cada ser humano. Podemos ser manifestos e intercambiáveis através das mais diferentes formas de expressão, comunicação e, sobretudo, de convivência, né? Quer dizer, já que o ser humano é um ser social, segundo o princípio de Aristóteles, é natural que as pessoas estejam realmente sempre reunidas no sentido de cada um dar um suporte teórico, experimental, tecnológico, científico, né, ao grupo ao qual a gente pertence, né? Então, ainda sobre cultura, nós podemos compreender que o que é a cultura que eu me refiro aqui? Que são bens simbólicos, né? É o folclore, costume, desse costume que vai exatamente segundo o conceito de Mateus Fontoura, né? Ele determina a questão da moral e da ética, né? A questão das artes, a religião e o conhecimento não formal, aquele conhecimento que você faz exatamente a partir das experiências, né? Tudo, enfim, que faz parte da experiência coletiva entre nós, os seres humanos, né? Então, esse trabalho, né, o folclórico, o folclore e a arte, nós vamos entender como fazeres, né? São os fazeres do povo. A cultura pela relação social são os costumes. São determinadas formas, né, culturais que nós não conseguimos nos distanciar delas. Por quê? Porque elas já pertencem ao imaginário do povo. A gente colocaria como os fazeres e os dizeres, né, do povo, né? Como a questão da arte, por exemplo, a relação social dos costumes, e nós vamos colocar, por exemplo, a questão do maracatu, né, o maracatu de Olinda, eu coloco como uma forma cultural já entranhada no imaginário da população.
Então, mesmo com a ciência, com o desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento da tecnologia, ela se mantém intacta, tá? Em relação às suas formas, apresentadas. As oferendas do culto de Iemanjá também são outras questões. E para nós aqui em Campos, nós vamos compreender isso dentro da dimensão, né, das nossas lendas, dos nossos mitos. Eu citaria, por exemplo, o caso do Urural, né, que é uma questão, um mito, né, que é pré-existente à própria civilização, a partir do século XVII, século XVIII, né, e nós vamos compreender também, né, que a questão do jongo, que é uma tradição trazida, né, pelos negros escravos durante o processo da escravidão, que trazia negros exatamente da África para o Brasil, né, para diferentes atividades. Vamos falar também sobre a festa do Boi-Bumbá, de Parintins, quer dizer, são outras formas, né, de conhecimento. E aí, como exemplo de desenvolvimento, né, desenvolvimento humano, a gente poderia colocar como um pequeno exemplo. Por exemplo, né, nós tínhamos na roça, até mais ou menos no início do século passado, nós tínhamos exatamente o seguinte: o cozimento dos nossos alimentos era feito exatamente de fogão a lenha, né? Os fogões nas paredes todas empetecidas das fazendas, né, das casas de roça. E ali que já saía exatamente as deliciosas, né, essas deliciosas iguarias para a nossa alimentação do dia a dia. Com a ciência, consegue exatamente fazer o quê? Fazer o encanamento do gás, ele consegue fazer essa questão e fazer também o quê? A tecnologia desenvolve um trabalho importante que é para a fabricação de fogões, né, que, só para ter uma ideia, nos fogões, ao contrário das cozinhas que eram empetecidas pela fumaça da lenha, nós temos exatamente o quê? Nós temos, então, um fogão, quase todos eles, branco, né? Para mostrar que essa nova tecnologia, né? Essa nova tecnologia vai oferecer exatamente o quê? Uma cozinha toda embranquecida, com ladrilhos embranquecidos, enfim, uma outra forma de fazer o alimento. Mas o costume, né? A tecnologia e a ciência fazem com que a gente tenha uma outra forma cultural de se fazer o alimento. É apenas um exemplo que a gente poderia, pensando, examinar outras formas de desenvolvimento dentro da lida, né, do trabalho das famílias nas suas casas, quer que elas estejam exatamente nas fazendas, quer que elas estejam exatamente nos núcleos, né, urbanos das cidades, que é apenas que sofrem, inclusive, uma mutação muito grande em relação ao êxodo rural, né, que as pessoas, inclusive da roça, então elas vêm exatamente para a cidade, e aqui em Campos, como exemplo, em função da degenerância da cana-de-açúcar e do trabalho, né, que se fazia em relação aos sítios e fazendas, né. Então, um exemplo de desenvolvimento. Vamos falar sobre a pinturas rupestres como representação das emoções e inquietudes do ser humano, representando ao mesmo tempo o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da cultura. Quer dizer, até a forma de pintar, né, nas cavernas, nos homens, na sua fase exordial, né, elas mudam exatamente de figura, né? Hoje, por exemplo, as pinturas são feitas de forma com tintas maravilhosas, com projeções, né, de outras formas científicas de se fazer, né, de se projetar na tela e depois usar a tinta para fazer a complementação do trabalho, né? Outra questão também é a busca de uma linguagem de representação sígnica, né? Quando eu falo em representação sígnica, eu estou falando da representação a partir dos signos, os signos de representação, né, de representação visual. Aí nós vamos tratar da questão da oralidade, o gestual, a dança, os signos míticos e religiosos, né? E quanto à questão da relação humana, nós temos as aldeias indiferenciadas com relação à organização social, à vida em comum, à arquitetura, à construção de casas e monumentos, ao acesso à água e aos meios de produção subsistencial. Quer dizer, tudo se modifica, né? A vida moderna hoje nos oferece exatamente o quê? Nos oferece um aporte científico e tecnológico, né? Hoje você tem o liquidificador, você tem hoje produtos que você não precisa, por exemplo, tem produtos químicos hoje que você faz a sua limpeza.
Enfim, você não encera mais a casa, do jeito que você encerava aqueles velhos enceradores pesados, né? Hoje você tem máquinas muito mais poderosas. E outra questão também é o seguinte, a força centrífuga, ela oferece ao ser humano um conforto muito importante, né? Que a gente citaria, por exemplo, a questão dos liquidificadores, os batedores de bolo e etc, etc, né? Então, outra questão também, a gente colocaria a transformação do ecossistema e a criação de instrumentos de trabalho, de caça e de guerra, a questão da terra, né, que é a mesma da riqueza e pobreza do homem. Ela não se modifica com isso, só que hoje, a terra hoje, ela não é mais sinal de riqueza, né? A riqueza hoje que se estabelece no plano da pós-modernidade é exatamente o conhecimento que se adquire nas escolas, nas universidades e etc, né? Outra questão que a gente colocará, se colocar também é a passagem do nomadismo para o sedentarismo. Quando o homem sedentariza-se, né, isso significa dizer o seguinte, que ele faz isso justamente para amealhar, né, a questão da lucratividade e promover exatamente a herança entre os seus descendentes, né? Quer dizer, o sedentarismo se faz por isso, porque o homem é por si só nômade. Quer dizer, nós ainda, né, mantemos essa questão cultural, que é a questão de proceder de viagens. Todos nós gostamos de viajar, de percorrer o mundo, né, de percorrer as estradas, viajar de avião, é uma beleza isso, né? Então é o nosso espírito nomadista, tá? Mas lá, no fundo, hoje nós estamos sedentarizados, por quê? Porque nós temos que fixar na terra, né, as nossas condições importantes de buscar, né, a questão do sonho, de conceituar o sonho dentro daquilo que vamos chamar de progresso econômico-financeiro e deixar a herança para os nossos descendentes, né? Então, eu diria, então, de uma forma mais interessante, que não há nenhuma diferença entre técnica e tecnologia, mas podemos analisar as partes em termos de sua materialização, né? A materialização da técnica somente é visualizada quando representada, escrita ou executada, né? E a tecnologia, ela materializa-se, né? Ela torna-se coisa, ela passa a existir concretamente, né? Uma coisa é você falar sobre a questão da tecnologia, que seria, né, a ciência ligada exatamente aqui à técnica, né? A técnica é exatamente o quê? É a materialização da técnica que é visualizado quando representada, escrita ou executada, né? Nós temos como exemplos aqui, só vou repetir, o fazer a comida se modifica em relação à aplicação da tecnologia, a vida na pós-modernidade está ligada às redes sociais, né? Você imagina que você, há uns 30 ou 40 anos, talvez não muito, né? Todo tipo de correspondência era feita através da telefonia, né? Pela televisão de uma forma muito insípida, mas não fazendo uma interatividade, né? Mas você tinha a carta e tinha exatamente a espera do correio para trazer a correspondência para você, né? Que é muito usado hoje ainda, né? E por quê? Porque muitas pessoas não têm acesso a esse meio tecnológico, né? E então recebe ainda faturas, cartas, avisos, notificações ainda pelo correio, né? Mas é uma coisa que está em extinção porque as redes sociais estão assumindo, né, essa postura importante, que é exatamente a construção daquilo que vamos chamar de ciberespaço. O que é o ciberespaço? Só para repetir, é o lugar para onde estão convergindo todas as tendências da pós-modernidade, né? A cultura das novelas modificou o comportamento das famílias, né? Quer dizer, vamos compreender isso. O que acontecia exatamente? Eu vou citar um fato simples. Antes você tinha exatamente na sua sala principal, você tinha sempre um oratório, que é um costume oriundo ainda das zonas de produção capitalista, da zona rural, né? Então você tinha sempre seu oratório onde você fazia exatamente suas orações. Isso pela dificuldade de você ter uma capela, uma igreja próxima à sua residência, né? Com o advento da televisão, a partir de 1950, no Brasil, né, com a criação da TV Tupi, nós passamos a ter um outro tipo de comportamento, né? Qual tipo de comportamento é esse?
é que na sala principal, né, os oratórios foram substituídos exatamente pela deusa toda-poderosa que é a televisão. Então toda a sala, né, que se preza hoje dentro do campo do ciberespaço, ou seja, da pós-modernidade, nós temos exatamente uma televisão, né? A televisão que é exatamente hoje talvez o mais importante invento, né, do século XX e que hoje se aperfeiçoa no século XXI. É só para repetir a questão da bibliográfica, né, que ela vai ser importante na hora de fazer o trabalho. Se vocês quiserem exatamente adentrar, né, o próprio site de Gadini, né, de Sérgio Luiz Gadini, que o livro dele é muito importante, né, que é os fragmentos de discurso da cultura mediática, né, da Universidade Unicinos, da Universidade do Vale dos Sinos, lá em Santa Catarina, e também um outro livro que é um livro importante para quem estuda comunicação, em especial jornalismo, que é Cultura e Sociedade, né, do Marcuse, de Herbert Marcuse, que é da Escola de Frankfurt, né? Então, enviando a matéria toda para os alunos, eu tenho a impressão que o trabalho terá um resultado muito mais satisfatório. Eu estou fazendo isso, né, atendendo, né, a solicitação da coordenadora do curso, a nossa querida Simone Barreto, para fazer com que haja uma maior compreensibilidade, né, das aulas online do professor, né, com os alunos com relação às suas ansiedades, né? Todos nós estamos sofrendo com essa questão da pandemia. Não é o tipo de aula que eu gostaria de fazer, mas é o que o momento, né, exige que façamos. Inclusive, já agora com uma nova portaria do Ministério da Educação, nós temos que desenvolver esse nosso trabalho até cerca de 16 de junho, né? Quer dizer, ela foi prorrogada nessa quarentena por mais 30 dias, né? Então, eu gostaria que você tivesse uma paciência, tivesse um altruísmo, tivesse estoicismo, enfim, que você tivesse todos os elementos importantes para que a gente consiga, né, sem estresse, né, alcançar exatamente, vencer essa pandemia, que é uma agrura terrível, né, para a humanidade no momento presente, né? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês me mandem esse trabalho que valendo 4 pontos, né, a partir dessas matérias que nós estamos disponibilizando até exatamente na próxima quarta-feira, quando eu terei que corrigir essas matérias, ainda tenho que colocar as notas no sistema até no dia 19, né? Então, eu gostaria que vocês tivessem paciência e contribuíssem, na medida do possível, reconhecendo o esforço que nós estamos fazendo no sentido de passar essas aulas, né? Boa noite.